Bom dia, aqui quem fala é a Val Amaral, da 47 EQ. E eu vou dar continuidade a essa história linda de Ruth, a experiência que ela viveu, e quero compartilhar um tema bem específico, a partir do verso 14 ao 23 do capítulo 2, que diz assim: À hora de comer, Boaz lhe disse: Achega-te para aqui e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados e cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para catar mais espigas, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: Até entre as gavetas deixe-a colher e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara e foi quase um efa de cevada. Tomou-o e veio à cidade, e viu sua sogra, o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: Onde colhestes hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: O nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem debaixo da sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth, a Moabita. Também ainda me disse: Com os meus servos ficarás até que acabe toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora Ruth: Bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela à companhia das servas de Boaz, para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. O que eu quero destacar é a respeito de ser acolhida. Ruth foi acolhida por Boaz. E a palavra acolher significa oferecer refúgio, proteção, abrigo, amparo, conforto, consolo. Mas o que deve ter inspirado tanto a Boaz para ser tão benevolente com Ruth? Foi justamente o comportamento dessa mulher para com a sua sogra. Ele ficou sabendo, né, do comportamento que ela teve, do bem que fez a sogra depois da morte do marido. E como ela deixou pai, mãe, a terra, o povo dela, o Deus dela, por fidelidade àquela mulher. E o Boaz, na condição de parente próximo do marido morto de Ruth, voluntariamente pagou o preço de proteger a Ruth e suprir as necessidades, tanto dela quanto da sua sogra. Ele se casou com Ruth e deu a ela um herdeiro. Foi um ato de grande expressão, até mesmo nobre. Ele libertou Ruth e Noemi de sua situação precária e lhe deu um futuro mais seguro. Aqui eu até extrapolei um pouquinho os versículos que me foram incumbidos de comentar, mas tem todo um contexto. Boaz, ele, naquele primeiro momento, o que ele podia fazer para abençoar a Ruth era facilitar a sua vida, né? Eu imagino que ele deva ter se comovido pelo sacrifício daquela jovem e
a forma que ele encontrou naquele momento foi facilitar a sua vida. Tanto que ele dá ordens aos seus servos para que deixem, cair, né, espigas pelo caminho para que ela pudesse colher mais. E, eu vejo, assim, o cuidado que ele teve com ela. Da mesma forma, Deus, ele cuida de nós, o nosso maior resgatador, Jesus Cristo, ele observa o nosso comportamento, observa as nossas verdadeiras intenções. Ter um coração sincero diante de Deus vai facilitar o nosso caminho. Quando a nossa intenção é real, quando a nossa intenção é boa, quando a nossa intenção é agradável, quando a nossa intenção é sincera, o Deus se compadece e ele certamente mobiliza pessoas, situações para favorecer, para nos acolher, para oferecer refúgio, proteção, abrigo, amparo, conforto, consolo, que a gente possa ter uma inspiração na vida de Ruth e agir sem interesse, pelo contrário, se doando completamente. Ela se doou completamente à sua sogra e o que ela podia fazer, ela fez. Como a Camila falou, ela comentou, o que ela podia dispor naquele momento era da sua juventude, da sua força, do seu vigor de jovem, né? E ter ido lá para catar as espigas, e ela deu o melhor que ela podia, com sinceridade, com disponibilidade. E foi vista. Os olhos de Boaz alcançaram a Ruth. As atitudes dela despertaram a atenção de Boaz. Que as nossas atitudes despertem a atenção do nosso maior resgatador, que é Jesus. Que a gente possa ter essa intencionalidade de fazer sempre o melhor para agradar a Deus. Tudo que vier às nossas mãos, que seja para o Senhor e não para homens, que seja para que Deus fique feliz com o nosso comportamento. A minha filha, olha lá, minha filha amada, em quem eu tenho tanto prazer. Ela está se esforçando, ela está buscando, ela está querendo, ela está rompendo as barreiras que muitas vezes aprende de avançar, ela está clamando, ela quer alcançar o meu coração. Eu imagino Deus falando assim com a gente, quando ele vê disponibilidade e desejo de fazer o melhor para ele. Ruth teve Boaz como resgatador. Nós temos o nosso querido Jesus como nosso resgatador diariamente, diariamente, todos os instantes do nosso dia. Ele está ali facilitando, deixando as espigas no meio do caminho para a gente catar com mais facilidade. Que os ruídos do dia a dia, que as distrações do dia a dia não nos impeça de perceber como Deus cuida de nós, como Ele vai traçando o nosso caminho da melhor forma para que a gente seja bem-sucedida e seja bem acolhida. Vamos tomar posse desse acolhimento e nos lançar no colo desse Pai maravilhoso, desse Deus todo-poderoso que nos ama tanto. Deus, ajuda a gente, Senhor, na nossa limitação. Ajuda a gente, Senhor, a enxergar o quanto o Senhor tem facilitado o nosso caminho, o quanto o Senhor tem mobilizado pessoas, situações, tem dado oportunidade, Senhor, para a gente crescer, para a gente te conhecer.
Nos ajuda, Espírito Santo, a agir sempre desprendidos de todo interesse, mas expressando amor pelo nosso próximo. Pai querido, ajuda-nos, Senhor, a ter um coração cada vez mais sincero diante de Ti e fazer sempre o melhor para Te louvar, para Te engrandecer. Que nós possamos entender, Senhor, que o nosso maior chamado, Deus, nessa terra é louvar a Ti. E esse período que nós estamos passando nessa terra, Senhor, é um aprimoramento, porque o melhor bem que nós podemos ter é a nossa salvação, mas mesmo assim, o Senhor quer que nessa terra a gente desfrute do melhor. Basta que nós venhamos querer e te obedecer, para que nós venhamos colher o melhor dessa terra, desfrutar do melhor dessa terra. Que a nossa vida seja de doação, Senhor, como Ruth fez pela sua sogra, que a nossa vida seja de servir o próximo com todo o amor e sinceridade, por gratidão, principalmente a Ti, Senhor, principalmente a Ti. Muito obrigada, Deus, por essa oportunidade, por esse dia maravilhoso. E abençoa cada uma das minhas irmãs, Senhor. Tu sabes a necessidade, Pai, de cada coração, de cada vida, porque elas têm colocado diante de Ti, Senhor, que o Senhor possa facilitar o caminho de cada uma, em nome de Jesus. Amém.